Oi? Você vem sempre por aqui, que eu tô te conhecendo. Vocês pediram e nós atendemos. Vamos falar sobre os gatos e gatas. É o combo felino. Então fica atento que hoje o vídeo é sobre leucemia felina, FeLV. Leucemia felina ou FeLV, ela é causada por um vírus, que é o retrovírus. Retrovírus, ele tem esse nome porque ele tem a capacidade de usar o DNA da célula que ele infecta para criar como se fosse um DNA viral. Porque, na verdade, esses vírus, retrovírus, eles não são vírus que têm o seu DNA próprio. Eles têm RNA. Para quem não lembra, DNA é a fita dupla, ó, coisa maravilhosa. E o RNA é uma fita simples. O RNA ele é menos complexo, ele é mais fácil de sofrer mutação, mas ele não consegue produzir aí algumas proteínas que o DNA consegue. Então, o que esse vírus faz? Rafa, olha só a perspicácia desse vírus. Ele entra na célula e consegue entrar no núcleo da célula e ele tem uma proteína chamada transcriptase reversa que faz a cópia dele e integra no DNA da célula. Então, o vírus integra o seu material genético ao genoma celular. Você acredita nisso? E então, a própria célula do gato, do felino, da gata, começa a produzir outros vírus para o próprio vírus. Entende? Ele usa a célula, o maquinário celular, as organelas do felino para produzir mais proteínas virais, mais vírus. Importante dizer que os retrovírus são vírus envelopados. Ah, pronto. Esse é vírus. O que vírus tem a ver com envelope, Daniel? Vírus envelopados quer dizer que eles têm um revestimento externo que facilita a infecção. Então, o vírus com envelope, ele se torna mais virulento, mais infectante e também fica mais sensível. Então, os vírus envelopados, eles são desativados no ambiente com mais facilidade. Ou seja, uma limpeza ambiental que não é tão elaborada, você consegue inativar esses vírus. Então, geralmente a gente recomenda fazer ou uma limpeza com cloro ou hipoclorito de sódio, que é a água sanitária. E você consegue desativar esse vírus no ambiente. Por ser envelopado, ele é mais sensível. Porém, ele consegue infectar a célula mais rapidamente. Existem vários tipos de vírus da FeLV. O subtipo A, subtipo B, subtipo C e subtipo T. Subtipo A tem em todos os gatos infectados com a FeLV. É o mais comum deles. Subtipo B tem em mais ou menos 50% dos gatos infectados com FeLV. E esse subtipo B, ele causa linfomas e leucemias. Inclusive, linfoma é uma das complicações mais graves que a gente observa na FeLV. Já o subtipo C, ele é bastante raro. Essa é a maior complicação, é a complicação mais grave que existe no caso de vírus da FeLV, porém é muito rara. Eu mesmo nunca atendi um animal que eu suspeitasse desse subtipo C. Ele causa anemia aplásica. Anemia aplásica é quando a medula óssea do animal não consegue produzir células sanguíneas, não consegue produzir as células vermelhas. E nem precisa dizer, né? É muito grave e geralmente leva o animal ao óbito. Já o subtipo T, ele causa uma imunossupressão muito grave e tem tropismo por linfócitos T. Isso se assemelha um pouco com o vírus da FIV, esse subtipo T. Mas vocês vão ficar sabendo melhor quando a gente falar sobre o vírus da FIV. O vídeo já vai chegar aí para vocês. Agora, como que é transmitido o vírus da FeLV? Por secreções: saliva, sangue, leite e via transplacentária. Mais comum é pela saliva. A maior forma de eliminação do vírus é através da saliva. Então já fica atento, porque os gatos eliminando pela saliva, eles contaminam os vasilhames deles, né? Onde eles comem, onde eles bebem água. E quando você tem um ambiente que tem muitos gatos e um daqueles animais é contaminado com o vírus da FeLV, pode ter certeza que ele vai ter a capacidade de eliminar o vírus e infectar os outros. Como eu já falei, ele é também transmitido por via transplacentária. A mãe infectada consegue transmitir o vírus para os filhotes através do útero, e a gata que está amamentando e ela tem o vírus, ela consegue transmitir pelo leite. E como que esse vírus entra e o que ele causa dentro do corpo do animal? Bom, a principal via de contaminação é oral e nasal. E
o vírus ele vai chegar até as tonsilas, até os locais, os órgãos linfóides próximos daquele local, as tonsilas oronasais ou linfonodos orofaríngeos. E quando o vírus chega nesse órgão linfóide, ele consegue se multiplicar. Agora é muito importante vocês entenderem uma coisa. Existem dois tipos de gato. O imunocompetente e imunossuprimido. Imunocompetente é aquele que consegue combater a infecção com sucesso. Se o gato for imunocompetente e o vírus chegar até as suas tonsilas, é possível que ele elimine o vírus e o vírus não cause doença para ele. Ainda falando de imunocompetentes, se o gato for imunocompetente, mas não tão imunocompetente quanto o primeiro, ele pode adquirir o vírus ficar no seu organismo e conseguir ter uma multiplicação baixa e ficar de forma latente. Ficar ali, sem causar maiores danos. Esse animal ainda é imunocompetente. Ele adquiriu o vírus, mas não adquiriu a doença. A primeira forma que ele conseguiu eliminar o vírus chama-se forma abortiva, porque ele conseguiu abortar esse vírus. A segunda forma que ele adquiriu, não abortou, mas não tem a doença, não desenvolveu a doença, é a forma regressiva. Agora, o que mais nos preocupa e o que chega para nós no consultório é a forma progressiva. Esse vírus ele entra, chega nos órgãos linfóides e depois ele consegue tomar a corrente sanguínea dos animais, como na forma regressiva também, ele chega na corrente sanguínea, mas ele começa a se replicar muito, muito fortemente. E o retrovírus, eu não falei que ele consegue usar o DNA da célula, o maquinário celular, para produzir outras formas virais? Na forma progressiva, ele faz isso intensamente. E atinge aí o sistema linfóide desse animal. Chega em todos os órgãos linfóides. Sistema linfóide são os órgãos de defesa desse animal. São os linfonodos, tonsilas, baço e medula óssea. Se o vírus chega na medula óssea, então o dano vai ser ainda maior. E o animal que adquiriu a doença e desenvolveu ela da forma progressiva, ele já vai ter alguns sintomas logo no início dessa doença. Febre, apatia, anorexia, perda de apetite, emagrecimento, isso já vai acontecer. E já começamos a falar dos sinais clínicos, né? Os sinais clínicos são inicialmente esses, mas existem sinais clínicos mais crônicos que vão se arrastando ao longo do tempo. Na felve, é muito comum o animal desenvolver a linfadenopatia, aumento de linfonodos e, como a gente já comentou, o linfoma, que já é uma neoplasia atingindo aí os órgãos linfóides, os linfonodos deste animal, que é uma complicação que eu já falei que é muito grave. Outros sinais e sintomas que a felve apresenta é através das infecções bacterianas ou fúngicas secundárias. Como a felve é uma doença que por si causa imunossupressão, diminui o sistema imune do animal, faz com que ele não seja imunocompetente, então ele fica mais propenso a ter infecções bacterianas secundárias, infecções fúngicas. Então ele desenvolve com mais facilidade dermatopatias, que são doenças de pele, feridinhas, infecções fúngicas bacterianas, inflamação da boca, é muito comum a estomatite, a gengivite estomatite, é o complexo gengivite estomatite do gato, a gente vai falar mais sobre isso quando falar da cálice virose, doenças do trato intestinal, inclusive existe o linfoma intestinal, então é comum os animais também apresentarem diarreias, infecções respiratórias, o gato pode desenvolver até pneumonia de infecção bacteriana secundária a uma infecção por felve. E para diagnosticar a felve? Bom, é muito importante que o médico veterinário ele tenha um histórico detalhado desse animal e saiba avaliar clinicamente esse animal também. A felve é uma doença muito complexa, porque você viu tantos sinais que eu falei, ela atinge todos os sistemas e o animal ele apresenta muitas alterações. Então não tem nada que é patognomônico, que é certo de você olhar e falar, opa, isso é felve. Muito, muito difícil. Quando o animal chega com linfoma, por exemplo, o médico veterinário já fica atento na felve, mas às vezes ele não chega desse jeito. Tomara que não chegue desse jeito. Então, o médico veterinário ele tem que ter um histórico, um ótimo histórico do animal. E a gente falou sobre isso no vídeo de anamnese. Clicando aqui, você não perde. E além do histórico e da clínica, o veterinário ele pode lançar mão de algumas outras ferramentas, como por exemplo o exame, o teste rápido, que é muito bom para diagnosticar a felve, porque os testes rápidos, a maioria deles, eles pesquisam o antígeno, eles pesquisam o vírus. Então, quando ele dá positivo, quer dizer que aquele animal ele tem mesmo a felve. O problema do teste rápido é que ele pode ser falso negativo, pois como a gente usa sangue para fazer esse exame, nem sempre o animal está no estágio de viremia. Então, se não tem um antígeno no sangue do animal, ele não detecta. A forma mais segura, mais sensível e mais específica é o PCR, que é a reação de cadeia em polimerase, que aí o médico veterinário pode coletar o material e mandar para o laboratório. O tratamento da felve é tão complexo quanto o diagnóstico.
Por quê? Porque tem muitas alterações. Então, o médico veterinário ele tem que oferecer para esse animal tratamento de suporte. Por exemplo, aquele animal que está desenvolvendo uma anemia por causa da felve, ele deve ser transfundido. Agora, se a anemia do animal for regenerativa, gente, se a anemia ela não for responsiva, se a medula óssea daquele animal não está conseguindo mais produzir células vermelhas, o tutor ele tem que estar ciente de que o tratamento com a transfusão vai ser só um paliativo e que normalmente ele vai desenvolver a anemia de novo. A expectativa de vida do gato com felve e com a forma progressiva, ela já reduz bastante, né? Às vezes a gente consegue prolongar a vida do animal em 2 meses, 3 meses, já conseguimos prolongar 1 ano, 2 anos, e isso já é bem difícil. Isso depende do fator individual, de como o animal vai responder ao tratamento. Além do tratamento suporte, com corticoides, quando o animal desenvolve, por exemplo, a gengivite, estomatite, antibióticos, quando ele está com uma infecção secundária, fluidoterapia, se ele chegar muito desidratado. Além desses, a gente também tem imunoestimulantes. A gente pode estimular o sistema imune desse animal para ele responder melhor contra a felve. O animal não vai conseguir se livrar do vírus, mas se o sistema imune dele for estimulado, ele conseguir uma resposta imune mais eficaz, ele pode reduzir os sinais da infecção. Prevenção e controle. Castração de animais é importante porque isso desestimula esses animais a brigarem, a saírem na rua. Inclusive, mesmo se o animal não for castrado, evite deixar ele sair na rua. Ah, Daniel, mas ele é tão feliz na rua, ele é tão feliz, meu Deus do céu, vou cortar a alegria dele. Mas ele está muito mais propenso a pegar essa e outras doenças quando ele sai na rua. O seu ambiente, sua casa é um ambiente muito mais seguro para esse animal. Inclusive os gatos que ficam em casa, eles vivem muito mais do que gatos de rua e mais saudáveis, qualidade de vida melhor. Existe vacinação para felve, sim, são as vacinas quíntuplas. No Brasil nós não produzimos essa vacina, mas nós importamos. Então a vacina que protege para a felve, ela é importada. Importante dizer que as vacinas importadas são as mais confiáveis. Eu falei isso no vídeo de vacinas de cães e gatos. Pode clicar aqui para ver. Evitar aglomerações, gente. É muito importante a gente evitar aglomerações. Muitas vezes a gente acredita que trazendo os animais para nossa casa, aglomerando, tem muitas pessoas que querem ajudar os animais, eu compreendo isso, mas acaba aglomerando, acaba tendo 20, 30 gatos dentro da casa. É impossível você que tem 20 ou 30 gatos cuidar muito bem de um gato. Você não consegue, você é uma pessoa só, são 20 ou 30 gatos, esses animais vão brigar, vão se estressar, inclusive um fator predisponente para infecções virais é o estresse do gato, que é um animal sensível ao estresse. E eles vão conseguir transmitir doenças muito mais facilmente. Então, evitar aglomerações de gatos é um fator de prevenção para muitas doenças, inclusive para a felve. E é isso, se você gostou desse vídeo e acha que informou um pouco mais sobre uma dessas doenças, se você está gostando aí do combo felino, fique atento porque já vem mais vídeos, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe nas redes sociais e vamos levar informação de qualidade para as pessoas que amam os felinos, também os caninos, os animais. Valeu!